Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os vídeos do Keg deram o que falar. Mas calma. Hoje nós não vamos falar do Keg, não diretamente do Keg, nós vamos falar a respeito de carbonatação, que foi um assunto secundário que surgiu com toda essa história do Keg. O pessoal tem perguntado muito e pediram para eu fazer um vídeo explicando como eu faço o meu processo de carbonatação. E eu vou conversar para vocês que eu achei muito estranho, porque esse é o método mais simples, pragmático e o mais difundido, pelo menos que eu saiba, de se fazer carbonatação forçada. Aparentemente o pessoal está fazendo outro tipo de carbonatação forçada que eu não faço ideia de como é, mas que está fugindo de alguns parâmetros básicos, principalmente com relação à segurança e até mesmo a respeito das carbonatações dos estilos de cerveja. Mas eu não quero fazer com que esse vídeo seja curtinho e simplesmente falando, olha, é assim que eu faço. Não, a gente vai dar uma destrinchada do porquê eu faço cada coisa de cada jeito. Então, caso você esteja extremamente curioso para saber como eu faço, eu vou mostrar como eu faço e depois a gente dá uma conversada aí a respeito das coisas envolvidas por trás disso. O processo de carbonatação que eu faço é muito simples. Eu mando a cerveja para dentro do post-mix, eu plugo o meu post-mix, dou umas purgadinhas e coloco o meu post-mix dentro da geladeira. Acabou. E essa é a minha carbonatação. Ai, você não chacoalha o barril? Quantos quilos de pressão você coloca? Não chacoalho o barril. E eu normalmente não passo de 1 kg força de pressão. E as minhas cervejas carbonatam perfeitamente. E a chave de tudo isso está no tempo. Então, se você queria saber como eu faço meu processo de carbonatação, era isso. Tchau! Mas agora a gente vai discutir a respeito do porquê eu faço esse método de carbonatação e porquê eu recomendo que você faça. Carbonatação nada mais é do que a dissolução do gás carbônico dentro do líquido. Quando ocorre a dissolução do gás carbônico dentro do líquido, o gás carbônico vai se transformar em ácido carbônico. Assim ele fica mais estável nessa dissolução e, a partir do momento com que a pressão é aliviada, esse ácido carbônico vai gradualmente se transformando em gás carbônico e vai soltando a carbonatação que tem. Por isso, o líquido consegue reter até por um certo tempo, depois de liberada a pressão, a carbonatação, porque o ácido carbônico vai se transformando em gás carbônico e ainda assim vai liberando ali o gás e dá aquela sensação que a gente tem da carbonatação. E a dissolução de gases no líquido, seja o gás carbônico ou qualquer outro tipo de gás, ocorre naturalmente. Justamente porque nós temos a pressão atmosférica com que faz com que a nossa coluna de gás vá sendo forçada contra o líquido e fazendo com que ocorra essa dissolução. No entanto, somente com a nossa pressão atmosférica não é o suficiente para carbonatar uma cerveja. E se você deixar uma cerveja aberta, somente com a pressão atmosférica, ela vai ficar choca, ou seja, sem gás o suficiente, não ao ponto que nós conseguimos sentir quando nós estivermos fazendo a degustação da nossa cerveja. Além disso, no ambiente atmosférico comum não tem somente gás carbônico, existem outros gases ali, especialmente o oxigênio que nós queremos longe da nossa cerveja, para não causar problemas de oxidação. Então, por isso, nós temos alguns métodos para fazer a carbonatação da cerveja. Nós temos o priming e a carbonatação forçada. Ambos os métodos vão ter o CO2 sendo introduzido na cerveja, criando pressão e fazendo com que ocorra a dissolução. Vale lembrar que quanto maior a pressão e menor a temperatura, mais vai ocorrer a dissolução de um gás no líquido. Ou seja, se você diminuir a temperatura, mais gás você vai conseguir dissolver ali dentro. Bem como se você aumentar a pressão, você também vai conseguir dissolver mais gás ali dentro daquele líquido. Então, pressão e temperatura são os dois pontos que a gente precisa trabalhar e cuidar quando nós estivermos falando de carbonatação, principalmente no que tange carbonatação forçada. Ainda assim, vale a pena a gente dar uma pincelada a respeito do priming. Quando nós fazemos o priming, nós colocamos mais açúcar ali dentro para que ocorra uma fermentação. Um dos principais produtos da fermentação é o CO2. A fermentação libera quantidades enormes de gás carbônico. Então, quando nós colocamos açúcar ali para que ocorra mais uma fermentação e nós lacramos aquele recipiente, vai liberando gás carbônico, mas esse gás carbônico não tem para onde sair.
Consequentemente, aumentando a quantidade de gás carbônico ali, vai aumentar a pressão. E aumentando a pressão, vai fazer com que ocorra a dissolução do gás. A estabilização dessa dissolução vai ocorrer plenamente quando nós fizermos ali o resfriamento dessa cerveja após o período de prime. Assim você vai dissolver mais gás carbônico ainda e ele vai ficar mais estável ali, porque você vai ter menos pressão no headspace e você vai causar um choque muito menor e o líquido vai estar muito mais estável quando você abrir essa garrafa gelada do que abrir com a garrafa quente. No processo de carbonatação forçada, nós não temos a levedura gerando gás carbônico. No entanto, nós temos o gás carbônico sendo inserido ativamente para realizar a carbonatação. Então nós temos uma fonte externa de gás carbônico que vai prover o nível suficiente de gás carbônico para realizar a carbonatação forçada. Agora, falando em termos de pressão, a pressão que nós trabalhamos para fazer a carbonatação de uma cerveja não é muito alta. Usualmente não passa de 1,5 kg de pressão. Isso porque a carbonatação forçada ocorre em baixas temperaturas, porque nós não podemos brincar somente com a pressão. Nós temos que brincar com a pressão e temperatura quando nós estamos falando de carbonatação. Dessa forma, vale lembrar que você faz a carbonatação da sua cerveja a frio. O quão frio aí vai depender de você. Porra, Eric, como assim depender de mim? Bom, eu posso passar algumas regrinhas de serviço para vocês, no entanto, você também vai adequar isso ao seu paladar. Uma regra básica que você pode adotar é que você sirva a sua cerveja com base no grau alcoólico que ela tenha. A regra é bem simples. Pegue o volume de grau alcoólico da sua cerveja, o número que representa. Por exemplo, se uma cerveja tem 5% de álcool, você vai pegar o número 5 e você vai servir essa cerveja entre 5 mais 2. Ou seja, entre 5 e 7 graus Celsius. Se uma cerveja tem 3%, você vai servir entre 3 e 5 graus Celsius. E assim por diante. Claro que você pode morar num local muito quente ou seu paladar ser mais adequado a você tomar a cerveja muito mais fria. E aí é questão de gosto. Existe a regrinha prática, a regrinha que melhor funciona para a questão de liberar tudo que aquela cerveja pode liberar para você durante o processo de degustação, mas também depende do seu paladar. Eu não vou ficar aqui cagando regra de como você deve servir a sua cerveja. Você serve do jeito que você bem entender, na temperatura que você quiser, mas existe a regrinha e por isso depende de você. Se você quiser seguir a regrinha, show de bola. Se você quiser servir numa outra temperatura que te agrade mais, show de bola também. Mas aí, com a temperatura já selecionada, está na hora da gente partir para fazer essa carbonatação. Se você utiliza software cervejeiro, muito provavelmente ele já vai indicar para você o nível de pressão que você precisa colocar para carbonatar a sua cerveja com base na temperatura final de armazenamento dela. Ou seja, ele está considerando que após o seu cold crash, a sua cerveja vai estar estável numa temperatura X, você vai colocar no barril e então vai realizar a carbonatação forçada naquela temperatura. Isso é muito prático e muito bom. Quem usa software cervejeiro, eu recomendo porque isso é simplesmente olhar, saber e fazer a carbonatação ali. Agora, se você não usa software cervejeiro ou seu software não fornece esse dado, você pode utilizar a tabela de carbonatação forçada. Essa tabela você encontra pela internet afora. É gratuita, você encontra em qualquer local. Existe ali pressão para tudo quanto é gosto, rapaz. Existe PSI, bar, quilograma, força. Não interessa, tem para todos os gostos ali. E você simplesmente vai olhar a temperatura que está a sua cerveja, o volume de carbonatação que você quer para aquela cerveja, que é medido em volumes de gás carbônico, e ele vai indicar ali para você a pressão que você tem que utilizar. E aí você vai me dizer: ah, Eric, mas eu não sei quantos volumes de gás carbônico usar na minha cerveja. De novo, eu não vou cagar a regra de quantos volumes você deve colocar. A forma mais simples de tudo é leia o BJCP. No BJCP está descrito lá a faixa de volumes de CO2 que tem para aquele estilo de cerveja. E aí você vai adequar conforme a sua receita. Se você quer que ela seja mais carbonatada, mais refrescante, essas coisas assim, você escolhe dentro daquela faixa indicada pelo BJCP um nível de volume de gás carbônico. Caso você queira algo ameno, você também pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, cervejas inglesas você vai colocar ali entre 1.8 e 2.2 volumes de gás carbônico. Se você quiser adequar isso para o nosso paladar, porque aqui no Brasil não é muito comum tomar uma cerveja que tem um nível de carbonatação tão baixo, você tem a liberdade de fazer isso. De novo, eu não vou cagar a regra. São simplesmente diretrizes para vocês estarem seguindo. Mas, querendo ter a experiência do próprio estilo, eu recomendo que vocês sigam o que está no BJCP. Beleza? No geral, o que eu diria para vocês, 2,5 volumes de CO2 é usualmente a carbonatação
ideal para o paladar do brasileiro. É uma carbonatação que ela não é exagerada e ela não é baixa. É a carbonatação ali mediana, que vai suprir todas as necessidades em questão de refrescância, em questão de não ficar choca, de não estar exagerado ali. Então 2,5 volumes, caso você queira seguir uma regrinha muito simples, muito básica, ter uma coisa um pouco mais fixa, é um bom parâmetro para você começar. E é com base nesse volume de CO2 aí, que é o que eu utilizo na maior parte das minhas cervejas, que eu vou estar utilizando aqui para estar fazendo essas continhas. Então, por exemplo, no meu software cervejeiro, se eu quero carbonatar a 2,5 volumes de CO2, ele vai indicar para mim qual pressão eu devo colocar. E essa pressão normalmente para mim é constante. O porquê é constante? Porque eu gosto de servir as minhas cervejas a 3 graus Celsius. Você tá vendo? Eu não cago regra no como os outros vão servir a cerveja, porque eu mesmo gosto de servir as minhas cervejas numa determinada temperatura específica. O porquê? Porque eu só tenho um QG em casa e eu não tenho como ficar servindo light lager a temperatura de serviço de uma stout, né? Então eu prefiro deixar tudo mais frio ali, serve tudo mais frio, vai esperando dar aquela esquentadinha, dando aquela floradinha ali para ir tomando devagar, resolve o problema. Por isso que eu não fico cagando regra. Então para mim isso é fixo. O meu cold crash é a 3 graus Celsius e a minha cerveja na temperatura de serviço é 3 graus Celsius. Então sempre para mim vai estar na faixa de 0,7, 0,8 kg força para realizar essa carbonatação. Se eu quiser subir um pouquinho mais, ó, por exemplo, uma Weiss, opa, vamos lá, 1 kg força para fazer essa carbonatação. Viu como é simples? Se fosse na tabela de carbonatação forçada, eu simplesmente iria procurar ali 3 graus Celsius, eu quero 2,5 volumes e ele vai me dar uma pressão a qual é indicada para fazer essa carbonatação. É muito simples e muito prático, você não tem que fazer esforço nenhum, você simplesmente pluga, purga e deixa plugado lá fazendo a carbonatação sozinho e acabou. É um processo muito simples. Existem contras, sim, demora um pouco mais do que você ficar que nem um maluco ali agitando um barril para lá e para cá para fazer a carbonatação. Mas vale ressaltar que mesmo que você fique agitando igual um maluco ali o barril para fazer a carbonatação, ela só vai ficar plenamente carbonatada e estável cerca de 2-3 dias depois, que é mais ou menos o tempo que vai levar com ela parada lá para carbonatar. Então o que eu recomendo para você, simplesmente tenha mais cerveja, assim você pode esperar 2-3 dias para estar tomando a cerveja que você deixou carbonatar lá, amigo. É muito simples, não precisa ter pressa, gente. O segredo de uma boa cerveja e principalmente de trabalhar com segurança é você ter paciência, deixar as coisas acontecerem no ritmo que as coisas têm que acontecer. Não querer apressar colocando mais pressão, não precisar apressar, ficar chacoalhando que nem louco, não precisa. Simplesmente espera. Você só dá mais tempo e aquilo vai acontecer naturalmente. É aquele famoso, né, velho? Deixa acontecer naturalmente. Então, gente, dessa forma vocês podem ver que é um processo muito simples de fazer a carbonatação forçada de uma forma segura, numa pressão baixa, sem exageros. Isso pode parecer uma bobeira quando nós estamos falando, por exemplo, de barris de inox. Eu, apesar de quase todos os meus barris serem de inox, eu faço dessa forma, porque eu não tenho pressa. Afinal, eu também nem bebo tanto. Então eu tenho o tempo de sentar e esperar a minha cerveja carbonatar lá. Além disso, eu tenho outras cervejas para ir degustando. Então é só manter o nível de rotatividade correto, o controle correto ali, que você sabe que você tem cerveja para esperar 3-4 dias a sua cerveja ser carbonatada desse método. E isso se aplica muito mais a barris sensíveis, como o keg, que é um barril de PET. Assim você não precisa ficar agitando, correndo o risco de derrubar, você não precisa ficar colocando pressões absurdas. Com a pressão simples ali você consegue fazer a carbonatação. E isso, gente, não é mágica, não é segredo nenhum, isso é simplesmente física. Você agitar, você aumentar a pressão, você também está brincando com a física, mas você também está brincando com a sua segurança. Então, quanto menos você arriscar a sua segurança, melhor ainda. Se lembre, gente, aquilo que eu falei para vocês. O segredo de uma boa cerveja é paciência, ainda mais com segurança, tá? Agora, se você não quer fazer desse jeito, quer continuar fazendo de outro jeito que você possa estar fazendo, cara, à vontade, aquele negócio, eu não tô aqui para cagar a regra. Simplesmente me perguntaram e eu estou mostrando como eu faço e explicando o que tem por trás disso tudo da carbonatação. Então eu espero que esse vídeo tenha agregado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, se inscreva, aquela coisa arada de sempre aí. E se você não quer fazer desse jeito, simplesmente não faça, meu brodinho.
não precisa fazer, tá? Eu só estou passando o método que eu faço e que eu considero mais seguro de estar realizando. Se você discorda, bom, tudo bem, direito seu, mas as coisas que eu passei aqui com relação à segurança são inegáveis. Eu fico por aqui. Até mais.